Napoleon Hill revela a fórmula científica da riqueza. O encontro com o segredo esquecido da riqueza era uma noite silenciosa, dessas em que o tempo parece desacelerar para quem carrega o peso de uma vida sem direção. Um jovem, cansado de tentar e falhar, senta-se diante de uma mesa simples, cercado por contas atrasadas, sonhos esquecidos e uma pergunta que o atormentava havia anos. Por que alguns parecem nascer destinados à riqueza, enquanto outros lutam pela sobrevivência? Naquela noite, por acaso, ou destino, ele encontrou um livro antigo, coberto de poeira, com o nome Napoleon Hill, gravado em letras já quase apagadas. Ao abrir suas páginas amareladas, algo mudou. As palavras pareciam vivas, vibrando como se guardassem uma força invisível. Existe uma fórmula científica da riqueza, dizia uma das passagens. Uma lei tão precisa quanto as leis da gravidade, e quem a entende jamais volta à pobreza. A curiosidade o consumiu. Como poderia a riqueza ser uma ciência? Onde estariam as equações, os experimentos, os resultados? Hill falava de uma alquimia mental, uma combinação exata de pensamento emo, o EA, ou capaz de transformar ideias em ouro. Para o Robin, aquilo parecia impossível. Mas dentro dele acendeu-se uma faísca que há muito havia se apagado. A esperança de que existisse uma explicação lógica para o sucesso. Hill não prometia milagres. Pelo contrário, ele oferecia algo mais profundo. Uma metodologia mental, uma sequência de princípios que, aplicados com disciplina, geravam resultados previsíveis. Não era magia, menos era ciência aplicada à mente humana. Essa descoberta nasceu de uma das maiores investigações sobre sucesso já conduzidas na história. A pedido do magnata Andrew Carnegie, Napoleon Hill entrevistou mais de 500 homens e mulheres de extraordinário sucesso, entre eles Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell e outros nomes que transformaram o mundo. Seu objetivo era claro: encontrar um padrão, uma fórmula repetível. E ele encontrou. Hill concluiu que todos os que prosperaram haviam seguido, conscientemente ou não, uma sequência de leis mentais que levavam inevitavelmente à riqueza. Assim como um cientista repete experimentos até obter resultados idênticos, Hill acreditava que qualquer pessoa poderia reproduzir os mesmos efeitos, desde que aplicasse as leis com precisão mental. Essa é a base da fórmula científica da riqueza. Não é uma teoria filosófica, mas um processo prático, dividido em etapas exatas. Um desejo ardente, o combustível inicial. 2. Fé, menos a força, que converte o invisível em visível. 3. Autossugestão menos a reprogramação mental. 4. Planejamento preciso, o mapa da ação. 5. O poder do mastermind menos a energia multiplicada da união de mentes. 6. Persistência menos o elemento catalisador. 7. A mente transformada em ouro. O resultado final da transmutação mental. Ao compreender isso, o jovem sentiu algo mudar dentro dele. Pela primeira vez, entendeu que a riqueza não dependia do acaso, da sorte ou de nascença privilegiada. Era um processo mensurável, uma ciência que se inicia dentro da mente e termina na realidade tangível. Cada pensamento, cada emoção e cada ato formavam uma equação invisível que produzia resultados previsíveis, fosse de abundância ou de escassez. Hill dizia que a mente humana é o laboratório mais poderoso do universo, e que quem aprende a operar esse laboratório descobre o maior segredo da existência: o poder de criar riqueza mental antes da riqueza material. O jovem então fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Descobriria, passo a passo, como aplicar essa fórmula em sua própria vida. E assim começaria uma jornada, não apenas rumo ao dinheiro, mas rumo ao autodomínio, ao entendimento das leis mentais que governam o sucesso e ao despertar da verdadeira prosperidade. Mensagem central: a riqueza não é um milagre, é uma ciência exata da mente. Quem entende suas leis, domina seu destino. Capítulo 1-1. Desejo ardente. A centelha da criação na manhã seguinte. Aquela descoberta.
O jovem ainda sentia o peso das palavras de Napoleon Hill ecoando em sua mente. Tudo o que a mente humana é capaz de conceber e acreditar, ela é capaz de realizar. Essa frase não saía da sua cabeça. Ele repetia baixinho, como quem tenta decifrar uma fórmula mágica, mas logo percebeu que não havia nada de mágico. Havia método, intenção e ciência mental. Hill afirmava que toda fortuna começa com um desejo ardente, não um simples querer, não uma vontade passageira, mas uma chama interna tão intensa que consome dúvidas, medo e preguiça. O desejo ardente é o ponto de partida, o reagente principal da fórmula da riqueza. Naquela tarde, o jovem fez algo simbólico. Pegou uma folha em branco e escreveu no topo: "O que eu realmente desejo?" Ficou olhando para a pergunta por minutos, até perceber que nunca havia respondido isso de verdade. Passar a vida desejando coisas vagas. Ganhar mais dinheiro, ter uma vida melhor, mas sem especificar o quanto, quando e por quê. Hill ensinava que o desejo só se torna força criadora quando é específico, medido e emocionalmente carregado. Então, ele escreveu: "Desejo alcançar a liberdade financeira de forma íntegra e inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo." Ao terminar, sentiu algo diferente. Uma centelha de propósito. Era como se o simples ato de escrever dessa forma algo invisível, algo que até então estava disperso. E Hill explicava exatamente isso. A mente precisa de foco, pois pensamentos dispersos geram resultados dispersos. Hill comparava o desejo a uma reação química. Sem ele, não há combustível suficiente para iniciar o processo da criação. Assim como o fogo precisa de calor e oxigênio, o sucesso precisa de intensidade emocional e clareza de propósito. Nos laboratórios da vida, dizia ele, as pessoas que fracassam são aquelas que experimentam seus sonhos, como quem acende um fósforo e logo o apaga. Já os que prosperam tratam o desejo como uma chama eterna, menos protegida do vento das dúvidas e das tempestades do medo. Para transformar o desejo em energia, Hill recomendava 6 passos práticos, quase como instruções de um cientista diante de um experimento. 1. Defina exatamente o que deseja. Seja específico. 2. Determine o que está disposto a dar em troca. Nada vem do nada. 3. Estabeleça uma data clara para alcançar seu objetivo. O cérebro precisa de prazos. 4. Crie um plano de ação e comece imediatamente, mesmo que ainda não esteja pronto. 5. Escreva uma declaração clara e concisa, descrevendo seu objetivo. 6. Leia essa declaração em voz alta, 2 vezes por dia, menos ao acordar e antes de dormir. Esses 6 passos, dizia Hill, são a forma prática de transformar um desejo em energia organizada. Nos dias seguintes, o jovem começou a aplicar o método. Colocou sua declaração sobre o espelho do banheiro e a lia em voz alta todas as manhãs. No início, parecia estranho, sentia-se ridículo, repetindo frases sobre liberdade financeira enquanto contava as moedas no bolso. Mas algo começou a mudar. Sua postura, sua voz, até seu olhar. Era como se cada leitura acendesse novamente a chama do propósito. A dúvida começou a dar lugar à convicção. E o que era apenas um desejo começou a se transformar em fé. Hill explicava que a mente subconsciente não distingue realidade de imaginação vívida. Ela apenas reage ao que é repetido com emoção. Cada repetição, portanto, é uma semente plantada na terra fértil da mente. Quanto mais se repete, mais profundo o enraizamento e mais inevitável o crescimento do resultado. O jovem começou a perceber coincidências, ou talvez consequências. Pessoas novas surgiam, oportunidades inesperadas apareciam, e até sua energia no trabalho parecia diferente. Hill chamava isso de resposta vibracional. O universo, segundo ele, não responde a palavras, mas à frequência emocional com que as palavras são ditas. O desejo ardente altera a vibração da mente, e essa vibração começa a atrair circunstâncias compatíveis. O semelhante atrai o semelhante, dizia Hill. Era a base da ciência invisível da riqueza. Mas Hill também fazia um alerta poderoso. O desejo que não se transforma em ação se torna frustração.
Desejar é apenas o início. O fogo precisa ser direcionado, ou acaba consumindo o próprio sonhador. Por isso, a próxima etapa da fórmula é a fé científica menos a força que solidifica o desejo e o transforma em certeza. Naquela noite, o jovem olhou novamente para a declaração que escrevera e a leu com mais intensidade do que nunca. Percebeu que, pela primeira vez, acreditava de verdade. E foi nesse momento que entendeu o que Hill queria dizer com desejo é o ponto de partida de toda conquista. Não há limitações para a mente humana, exceto aquelas que aceitamos como verdadeiras. Ele estava pronto para o próximo passo. Mensagem-chave do capítulo 1. Desejo ardente é o primeiro reagente da fórmula científica da riqueza. Quando o desejo é claro, específico e emocionalmente carregado, ele deixa de ser sonho e se torna energia criadora. Capítulo 2 menos a fé científica. Quando a crença se torna energia criadora nos dias que se seguiram. O jovem continuou repetindo sua declaração de propósito com disciplina quase religiosa. No início, ele apenas lia as palavras. Depois, começou a senti-las. E foi nesse ponto que tudo mudou. O som de sua própria voz parecia penetrar mais fundo, como se estivesse moldando algo invisível dentro de si. Napoleon Hill chamava isso de fé científica, menos a segunda etapa da fórmula da riqueza. Ele não se referia à fé religiosa, mas a uma força mental mensurável, uma energia que atua como ponte entre o pensamento e a realidade. Fé, dizia Hill, é o estado de espírito que pode ser induzido pela autossugestão e que converte o desejo em sua forma física equivalente. Certa noite, ao reler o capítulo sobre a fé, o jovem anotou uma frase que o tocou profundamente. A mente não pode abranger o sucesso até que acredite nele. Ele percebeu que durante anos havia desejado prosperar, mas no fundo não acreditava ser capaz. Seu subconsciente o sabotava, repetindo silenciosamente: "Isso não é para você. Você não nasceu para ser rico. É impossível mudar agora." Hill explicava que essas crenças negativas são frequências mentais autodestrutivas, gravadas por experiências passadas e pelo medo. E assim como o cientista substitui um elemento tóxico por outro, o indivíduo deve substituir pensamentos limitantes por novas crenças positivas. O jovem decidiu fazer um experimento pessoal. Todas as vezes que um pensamento negativo surgisse, ele o substituiria imediatamente por uma afirmação positiva. Se pensava "não consigo", dizia em voz alta: "Eu posso e vou provar isso." Se surgia "não sou digno", ele respondia: "Sou merecedor de abundância porque contribuo para ela." No início, parecia um jogo infantil, mas com o passar dos dias, começou a notar que sua mente reagia de maneira diferente. O desânimo já não o dominava com tanta força. O medo diminuía, a ansiedade dava lugar à clareza. Era como se estivesse reprogramando seu próprio sistema operacional interno. E de fato, estava. Hill afirmava que a fé é um estado mental induzido pela repetição, uma forma de autoprogramação. A neurociência moderna, décadas depois, confirmaria essa tese. A mente humana é plástica, e os pensamentos repetidos criam novos circuitos neuronais. A fé, portanto, é a ciência da convicção, uma fórmula que, quando praticada conscientemente, modifica o cérebro e o destino. Certa manhã, o jovem acordou com uma sensação diferente. Enquanto tomava café, percebeu que não estava apenas recitando palavras. Ele sabia que conquistaria o que desejava menos, mesmo sem ter provas físicas ainda. Era uma certeza silenciosa, mas poderosa. Hill descreve exatamente esse fenômeno. Quando a fé é cultivada, ela cria uma vibração de certeza que atrai recursos, pessoas e circunstâncias correspondentes. A fé, dizia ele, é a substância invisível que transforma o desejo em realidade. E como toda ciência, segue leis. A fé, criada pela repetição do pensamento. O pensamento precisa estar carregado de emoção. 3. A emoção cria vibração, e a vibração atrai equivalentes físicos. Era a física quântica da mente, escrita antes mesmo de o termo existir. Numa tarde chuvosa, o jovem lembrou de um exemplo dado por Hill sobre Thomas Edison. Edison fracassou
mais de 10.000 vezes, antes de conseguir criar a lâmpada elétrica. Quando lhe perguntaram como suportara tantos erros, respondeu: eu não falhei 10.000 vezes. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Hill citava esse exemplo para mostrar que a fé não ignora a realidade. Ela a transcende. Edison tinha uma crença inabalável em seu propósito. E essa crença era tão constante que o próprio universo parecia conspirar para revelar o resultado. O jovem, inspirado, decidiu aplicar o mesmo princípio. Criou uma rotina todos os dias ao acordar. E antes de dormir, lia sua declaração em voz alta e a visualizava como se já fosse real. Imaginava os cheques pagos, a liberdade de tempo, o sorriso de pessoas que inspiraria, sentia, via e acreditava. Em pouco tempo percebeu algo surpreendente. As oportunidades que antes passavam despercebidas começaram a se destacar. Pessoas que ele mal conhecia passaram a oferecer ideias, convites, conexões. Nada de sobrenatural, era a ciência da atenção seletiva, outro nome para o foco da mente consciente. Hill ensinava que a fé abre um campo vibracional, onde o subconsciente opera como transmissor e receptor de energia. Pensamentos carregados de emoção se propagam como ondas, alcançando outras mentes e circunstâncias compatíveis. Assim como o rádio capta uma frequência específica, a mente sintonizada pela fé capta oportunidades que antes pareciam invisíveis. O jovem começou a compreender. A fé não é o contrário da razão. É a razão elevada à sua máxima potência. É a confiança científica de que o universo responde à energia mental da crença. Mas havia um desafio: manter essa fé quando nada parecia acontecer. Hill advertia: a fé mais testada na escuridão é quando tudo parece perdido, que ela prova sua força. E esse teste logo chegaria. O jovem, animado com seu progresso, decidiu investir em um pequeno projeto de negócios. Tudo parecia certo, mas de repente as coisas começaram a dar errado. Perdeu um cliente importante, o capital diminuiu e o medo retornou. Por um momento, sentiu-se tentado a desistir. Foi então que releu uma passagem sublinhada no livro. O fracasso temporário é apenas o teste que separa os que dizem acreditar dos que realmente acreditam. Respirou fundo, lembrou-se de que estava seguindo uma fórmula científica e que toda ciência exige paciência, repetição e experimentação. A fé, ele entendeu, não é um sentimento constante, é uma decisão contínua. Nos dias seguintes, retomou seu hábito mental com ainda mais força. E algo curioso aconteceu. As circunstâncias que antes pareciam obstáculos começaram a se reorganizar. Um novo cliente apareceu. Um amigo antigo fez uma proposta inesperada. A vida começou a responder. Hill dizia: o universo é um espelho da mente. Ele devolve exatamente aquilo que você projeta com fé e emoção. Naquele momento, o jovem finalmente entendeu que o verdadeiro milagre não era o dinheiro, nem o sucesso em si. O verdadeiro milagre era o poder de acreditar cientificamente, de dominar a própria vibração mental. A fé era a ponte entre o invisível e o tangível. O segundo ingrediente essencial da fórmula da riqueza. Mensagem-chave do capítulo: a fé é uma força científica. Ela transforma pensamentos em vibrações e vibrações em realidade. Quem domina a arte de acreditar antes de ver, domina a própria criação. Capítulo 3, menos a autossugestão. O laboratório da mente. As semanas passaram. E o jovem percebeu que algo dentro dele estava mudando. Não apenas acreditava mais em si mesmo, pensava diferente. Era como se sua mente, antes caótica e confusa, estivesse sendo reprogramada, ajustando suas frequências para uma nova forma de pensar, sentir e agir. Certa manhã, ao reler Pense e Enriqueça, ele se deteve em um conceito que Napoleon Hill chamava de autossugestão, o terceiro elemento da fórmula científica da riqueza. Hill descrevia a autossugestão como a ponte de comunicação entre a mente consciente e a mente subconsciente, o laboratório invisível onde a riqueza começa a ser construída. A mente subconsciente é o canal através do qual as ideias, os desejos e os pensamentos são traduzidos em sua forma física ou financeira equivalente. Napoleon Hill, essa frase mexeu profundamente com ele. De repente,
tudo fazia sentido. O desejo ardente era o combustível, a fé era o catalisador, e a autossugestão era o instrumento científico que transformava o pensamento em realidade. Na prática, a autossugestão é o processo de alimentar a mente subconsciente com instruções deliberadas. E o jovem percebeu que durante anos havia feito o contrário. Alimentar a sua mente com mensagens de escassez, medo e fracasso. Cada vez que disse não dá certo, ou isso é difícil demais, reforçava uma ordem mental negativa. Hill ensinava que o subconsciente não julga, não filtra e não distingue verdade de mentira. Ele apenas obedece ao que é repetido com emoção. É como um solo fértil. Ele germina qualquer semente, seja de riqueza ou de miséria. A diferença está no que se planta. Inspirado, o jovem decidiu transformar sua mente em um laboratório consciente. Pegou um caderno e o nomeou Laboratório da Mente. Experimentos de prosperidade. A cada manhã, escrevia afirmações positivas ligadas ao seu propósito. E fazia isso com convicção, emoção e intenção clara. Suas primeiras frases foram simples. Minha mente é um ímã para oportunidades. Estou preparado para receber abundância. Meus pensamentos criam meu futuro. Sou guiado por ideias prósperas e decisões sábias. Nos primeiros dias, parecia um simples ritual, mas com o tempo, ele começou a perceber algo extraordinário. Essas palavras mudavam seu estado emocional. O que antes era apenas repetição, virou sensação. E o que era sensação, virou comportamento. Era como se as palavras escritas começassem a se infiltrar nas camadas mais profundas do seu ser, substituindo os velhos padrões automáticos por novos circuitos de prosperidade. Hill explicava esse fenômeno com uma clareza quase científica. O subconsciente atua como o centro químico da mente humana, misturando os pensamentos do consciente com os impulsos emocionais, e assim criando as reações mentais que determinam o comportamento e os resultados. Em outras palavras, a autossugestão é o experimento diário que transforma ideias abstratas em realidades concretas. Cada pensamento repetido é como uma gota de reagente que, com o tempo, muda toda a composição interna da mente. E isso começou a acontecer com o jovem. Ele se tornou mais calmo, mais focado. E, acima de tudo, mais confiante. As oportunidades pareciam surgir com sincronia. Mas no fundo, ele sabia. As oportunidades sempre estiveram ali. Ele apenas não as percebia antes. A autossugestão não cria o mundo. Ela muda o observador. E o observador cria um novo mundo. Para compreender o poder dessa técnica, Hill sugeria uma analogia científica. Imagine o subconsciente como um gravador de áudio extremamente sensível. Tudo o que é repetido, especialmente sob forte emoção, é registrado e reproduzido de forma automática. Por isso, as crenças se tornam hábitos e os hábitos moldam o destino. A boa notícia é que o gravador pode ser reprogramado. E é isso que o jovem estava fazendo, substituindo velhas gravações mentais por novas instruções conscientes. Ele começou a observar seus pensamentos como um cientista. Observa uma reação química. Quando percebia um pensamento negativo, isso é difícil. Não vou conseguir. Ele imediatamente o neutralizava com uma afirmação positiva e poderosa. Com o tempo, o experimento deu resultado. A mente negativa perdeu força, e o novo padrão mental começou a dominar. Hill afirmava que a repetição de pensamentos positivos é o segredo da autossugestão eficaz, mas não basta repetir mecanicamente. É preciso envolver emoção, imagem e convicção. O subconsciente fala a linguagem das imagens mentais, não das palavras vazias. Por isso, o jovem desenvolveu uma nova rotina. Todas as noites, antes de dormir, visualizava-se vivendo a vida que desejava. Não apenas via, mas sentia menos o som, o cheiro, as cores, as emoções. Era um filme mental, e ele era o protagonista. E quanto mais real parecia em sua mente, mais rapidamente sua vida começava a refletir aquele filme. Hill descrevia isso como uma lei universal. O que quer que o homem imagine e acredite com emoção suficiente, o subconsciente transformará em realidade
e acrescentava: a autossugestão é o meio pelo qual você alimenta o subconsciente com os ingredientes necessários para a criação da riqueza. O jovem entendeu então que o segredo não estava fora, mas dentro. A mente era o verdadeiro laboratório, e os pensamentos, as fórmulas químicas, cada afirmação, cada visualização, cada emoção consciente era uma reação mental que, somada às anteriores, produzia um novo resultado. Certa noite, ao revisar suas anotações, ele escreveu uma conclusão simples, mas poderosa: não existe fracasso em quem domina o próprio diálogo interno. Essa era a essência da autossugestão. Tomar o controle da conversa mental. Em vez de deixar o medo comandar, ele passou a comandar o medo. Em vez de esperar sorte, passou a programar resultados. A mente deixou de ser um campo de batalha e se tornou um laboratório de criação. Hill dizia que essa é a fase mais crítica do processo, o momento em que o indivíduo se torna coautor da própria realidade. Ao aplicar a autossugestão com desejo e fé, o homem aprende a dirigir o poder criador do subconsciente, e quando isso acontece, o destino deixa de ser acaso. O jovem, agora, sabia que estava no caminho certo. O experimento estava funcionando, mas Hill alertava: o pensamento sem ação é apenas vapor. Era hora de levar o plano da mente para o mundo. E assim, ele se preparou para o próximo passo da fórmula: transformar ideias em estratégia e sonhos em movimento. Mensagem-chave do capítulo: a autossugestão é o laboratório invisível, onde a riqueza é construída. Quem controla seu diálogo interno, controla o rumo da própria vida. Capítulo 4, menos o plano preciso. A engenharia da ação. A essa altura, o jovem já havia dominado 3 etapas da fórmula científica de Napoleon Hill: o desejo ardente, a fé inabalável e a autossugestão. Sua mente estava mais focada, suas emoções mais estáveis, e ele começava a experimentar pequenos resultados, menos coincidências, convites inesperados, novas ideias. Mas Hill advertia: pensar é apenas o começo. O pensamento sem plano é um castelo construído no ar. Era hora de transformar vibração em direção, imaginação em engenharia. Naquela manhã, o jovem sentou-se à mesa, com uma nova pergunta escrita em letras grandes: como transformar meu desejo em um plano exato? Hill chamava essa fase de a engenharia da ação. O quarto elemento da fórmula da riqueza. Ele dizia que o universo responde à clareza menos, e a clareza nasce do planejamento. Assim como um cientista não realiza um experimento sem um protocolo detalhado, ninguém alcança o sucesso de forma sustentável sem um plano prático, específico e mensurável. Hill ensinava um princípio que soava quase matemático: desejo, fé, plano definido, ação persistente, riqueza. Era a equação central da prosperidade. E, para aplicá-la, ele sugeria um método simples, mas poderoso. 1. Escreva o seu objetivo principal. 2. Divida-o em metas menores, com prazos definidos. 3. Liste as ações necessárias para cada meta. 4. Comece imediatamente, mesmo que o plano ainda não pareça perfeito. O jovem seguiu as instruções com a mesma seriedade de quem manipula substâncias delicadas em um laboratório. Pegou novamente seu caderno e escreveu o objetivo principal: alcançar liberdade financeira através do meu propósito de inspirar pessoas. Meta 1. Criar um projeto online que ajude outros a desenvolver mentalidade de prosperidade. Meta 2. Estudar vendas, comunicação e marketing pessoal por 90 dias. Meta 3. Economizar 20% da renda atual e reinvestir em conhecimento. O imediato dedicar 1 hora por dia ao estudo e mais 1 à execução prática. Ele olhou para o papel e percebeu algo poderoso. Seu sonho, antes abstrato, agora tinha forma, corpo e movimento. Napoleon Hill afirmava que o plano é um mapa que orienta a energia mental. Sem mapa, a mente se dispersa. Com mapa, ela se concentra menos, e tudo começa a conspirar para a realização. O jovem, então, lembrou de uma passagem do livro que o impactara. A mente humana
é comparável a um imã. Ela atrai as circunstâncias necessárias para a execução do plano predominante, ou seja, quando há clareza e propósito definidos, as oportunidades não apenas aparecem menos. Elas são atraídas. No entanto, Hill também enfatizava que nenhum plano é perfeito na primeira tentativa. Ele dizia: planos mal elaborados podem ser substituídos por outros melhores. A persistência em melhorar o plano é o que transforma fracassos temporários em degraus para o sucesso. O jovem entendeu que não precisava esperar o plano ideal. Precisava apenas agir. O movimento é o verdadeiro teste da ciência da riqueza. Então, começou. Gravou seus primeiros vídeos com o celular antigo, escreveu textos simples e os publicou online. Errou, corrigiu, aprendeu. Cada falha era um ajuste no experimento. E aos poucos, a reação começou a acontecer. Hill costumava dizer que a riqueza é um fenômeno previsível, resultado da soma de pensamento direcionado, propósito e ação organizada. Essa ideia era quase revolucionária. Ele via o sucesso como um produto da engenharia mental aplicada à vida prática. Para Hill, o planejamento é o ponto em que o invisível começa a se tornar tangível. É quando a mente dá instruções ao universo e o universo responde com oportunidades, contatos, coincidências e ideias que, se aproveitadas, completam o ciclo da criação. O jovem começou a notar isso em sua própria rotina. Quanto mais detalhava seu plano, mais claro se tornava o próximo passo. Era como dirigir à noite. Você não enxerga toda a estrada, mas sempre o suficiente para continuar avançando. Hill também falava sobre o papel da organização inteligente. Ele observou que todos os grandes homens que estudou, Ford, Carnegie, Edison, Rockefeller, tinham um plano central, mas também pessoas certas ao redor. Por isso, dizia que nenhum plano é realmente completo sem cooperação. Um tema que se aprofundaria no próximo capítulo, com o conceito de mastermind. Mas, antes disso, o jovem precisou enfrentar uma verdade. Mesmo o plano mais brilhante falha sem disciplina. O sucesso não está em planejar, mas em executar diariamente o que foi planejado. E assim, ele desenvolveu um novo hábito. Toda noite, revisava o que havia feito e anotava 3 pequenas vitórias do dia. Isso o mantinha no ritmo, e a cada semana sua confiança crescia. O plano deixava de ser apenas um documento. Tornava-se um estilo de vida científico. Hill resumiu essa ideia de maneira magistral. A ação planejada é o ponto de conversão entre o pensamento e a matéria. É o momento em que a energia mental se cristaliza na realidade física. O jovem, ao compreender isso, percebeu que a riqueza não viria de um golpe de sorte, mas de um processo matemático. Cada passo, cada tentativa, cada revisão fazia parte de uma equação de aprendizado acumulativo. A ciência da riqueza é exata, não por eliminar o erro, mas por transformar cada erro em dado, cada tentativa em experiência. Naquele ponto da jornada, ele finalmente sentia que tinha um rumo. A mente e o plano estavam alinhados, o desejo e a ação trabalhavam em uníssono. Mas Hill dizia que nenhuma fórmula está completa sem o fator humano multiplicador. O poder da união de mentes. Era hora de descobrir a força invisível que faz um simples plano se transformar em império. O Mastermind, o quinto elemento da fórmula científica da riqueza. Mensagem-chave do capítulo: o plano é a ponte entre o sonho e a realidade. A ação organizada é a aplicação científica da fé. Quem transforma o pensamento em estratégia está a um passo de transformar a mente em ouro. Capítulo 5. Menos o poder do Mastermind. A equação do sucesso coletivo com seu plano estruturado e em movimento. O jovem se sentia mais confiante do que nunca. No entanto, ao reler Pense e Enriqueça, percebeu uma advertência de Napoleon Hill que o fez pausar e refletir profundamente. Nenhum indivíduo jamais alcançou grande sucesso sem a cooperação de outras mentes. Hill chamava esse princípio de Mastermind, o quinto elemento da fórmula científica da riqueza, menos e o definia como a coordenação de conhecimento e esforço entre 2 ou mais pessoas que trabalham em harmonia para alcançar um propósito definido. O jovem refletiu sobre sua própria trajetória. Por mais que estivesse estudando, planejando e agindo,
ainda fazia tudo sozinho. Era como tentar mover uma locomotiva apenas com a força das mãos. Hill dizia que o Mastermind cria uma energia mental suplementar, uma força invisível e multiplicadora que não pode ser gerada por uma mente isolada. Para compreender melhor, o jovem decidiu estudar os exemplos clássicos de Hill, Andrew Carnegie, que construiu um império industrial baseado na união de mentes brilhantes, engenheiros, gestores e estrategistas, todos alinhados a um único propósito. Carnegie confessou ao próprio Hill que seu maior segredo não era o aço nem o dinheiro, mas seu grupo de mentes coordenadas, seu círculo mental de poder. Certa tarde, o jovem decidiu colocar isso à prova. Fez uma lista de pessoas que admirava menos amigos e colegas que tinham habilidades complementares às suas. Um era bom com números, outro com comunicação, outro com criatividade. Reuniu-os para um café e compartilhou sua visão de criar um projeto que unisse desenvolvimento pessoal e prosperidade. Para sua surpresa, eles se entusiasmaram. Naquele encontro, algo diferente aconteceu. Menos as ideias começaram a fluir com intensidade. Cada palavra parecia gerar novas conexões. E o que antes era um plano individual se transformou em um campo de energia coletiva. Hill estava certo. Quando duas ou mais mentes se unem em harmonia, nasce uma terceira mente, mais poderosa que as anteriores, menos a mente do Mastermind. O jovem começou a perceber que o sucesso, assim como na ciência, depende de colaboração inteligente. Na natureza, nada evolui sozinho. As células cooperam, as forças interagem, as leis se equilibram. Da mesma forma, a mente humana precisa de outras mentes para expandir seu potencial. Hill afirmava que o Mastermind é o fenômeno energético mais próximo da alquimia mental. Ele dizia que, ao unir-se a outras pessoas com propósito e harmonia, o indivíduo se conecta a uma fonte invisível de inteligência superior. Menos algo que parece fluir por meio do grupo, como eletricidade através de fios condutores. O Mastermind é a energia que transforma o desejo em poder. Napoleon Hill, em pouco tempo. O grupo do jovem começou a se reunir semanalmente. Discutiam metas, trocavam ideias, corrigiam falhas uns dos outros. E menos, o mais importante, menos mantinham o foco no objetivo comum. Essas reuniões se tornaram o ponto alto de sua semana. Ele percebeu que saía de cada encontro mais energizado, com clareza renovada e novas soluções que jamais teria pensado sozinho. Hill dizia que essa harmonia é essencial. Não basta reunir pessoas talentosas. É preciso sintonia emocional e respeito mútuo. Se houver conflito, a energia se dispersa. Mas quando há unidade, o poder mental se amplifica exponencialmente. Era como se cada mente fosse uma bateria menos e juntas formassem um gerador de energia criadora. O jovem também aprendeu uma lição importante. O Mastermind não serve apenas para criar riqueza material, mas para fortalecer a mente emocional e espiritual. Em momentos de dúvida ou desânimo, eram os parceiros do grupo que o lembravam de sua missão e reacendiam o fogo interior. Hill explicava isso com precisão científica. A associação com mentes positivas cria um campo mental que repele a dúvida e o medo, e fortalece a fé. O jovem entendeu que o Mastermind é uma atmosfera de sustentação energética. Assim como uma planta cresce melhor em solo fértil, o pensamento prospera em meio a outras mentes férteis. Mas o princípio do Mastermind vai além das reuniões presenciais. Hill dizia que o indivíduo pode formar um Mastermind invisível, conectando-se mentalmente com as mentes de grandes gênios do passado. Ele próprio afirmava conversar mentalmente com Edison, Lincoln e Carnegie. Uma forma de imaginar conselhos, sentir vibrações e despertar ideias ocultas. Inspirado por isso, o jovem criou seu próprio conselho invisível. Antes de dormir, fechava os olhos e visualizava uma mesa de reunião em uma sala dourada. A mesa via Napoleon Hill, Thomas Edison, Andrew Carnegie e até pessoas que ele admirava na vida moderna. Imaginava-se pedindo conselhos, ouvindo ideias, recebendo inspiração. E, curiosamente, respostas criativas começavam a surgir durante o dia seguinte.
como se tivessem sido sopradas pelo inconsciente coletivo. Hill chamava isso de comunicação vibracional da mente superior, um fenômeno que ele acreditava estar na fronteira entre ciência e espiritualidade. Com o passar dos meses, o grupo do jovem prosperou. O projeto cresceu, o alcance aumentou, e o propósito inicial de inspirar pessoas começou a se manifestar com força. Mas ele nunca se esqueceu da advertência de Hill. O poder do Mastermind só se mantém enquanto houver harmonia, propósito comum e contribuição mútua. Assim, ele se esforçava para nutrir o grupo com gratidão, respeito e reconhecimento. Aprendeu que a verdadeira liderança é fazer os outros acreditarem tanto quanto você acredita. Em uma de suas anotações, o jovem escreveu algo que se tornaria sua filosofia de vida. A solidão é o estado natural da mente que fracassa. A cooperação é o estado natural da mente que prospera. O Mastermind havia ampliado não apenas seu projeto, mas sua consciência. Ele finalmente compreendia a equação de Hill: energia mental individual, energia mental coletiva mais harmonia emocional, poder criador ilimitado. Mas Hill ainda o alertava: toda energia precisa de resistência para se tornar luz. E o próximo passo da Fórmula U levaria justamente a enfrentar o teste mais exigente da ciência da riqueza, menos a persistência. Mensagem-chave do capítulo O Mastermind é a multiplicação da mente. Nenhum sucesso é verdadeiramente individual, pois a riqueza é fruto da cooperação harmoniosa entre mentes alinhadas por um propósito. Capítulo 6. Menos a persistência. A fórmula que converte falhas em energia, o projeto do jovem, prosperava. Mas com o crescimento vieram também os desafios. Problemas inesperados surgiram. Parceiros desistiram, dívidas reapareceram. O medo voltou a sussurrar. Era como se a vida o estivesse testando. E estava, em uma dessas noites turbulentas, exausto e tentado a desistir, ele releu um trecho de Pense e Enriqueça que parecia falar diretamente com ele. A maioria das pessoas desiste quando está a 3 passos do sucesso. Foi como um golpe de realidade. Hill chamava esse fenômeno de o teste da persistência menos o 6º elemento da fórmula científica da riqueza. Ele explicava que, quando alguém se aproxima do ponto de virada, as dificuldades aumentam. Não porque o universo queira punir, mas porque a resistência é o último estágio da transformação mental. O jovem entendeu que o verdadeiro experimento da riqueza não era feito apenas com ideias, planos e palavras bonitas, mas com resistência emocional e disciplina constante. A persistência, dizia Hill, é o catalisador químico que transforma o desejo e a fé em realidade. Sem ela, a fórmula se desintegra. Ele começou a observar seu próprio comportamento como um cientista. Observa uma reação prestes a falhar. Toda vez que sentia vontade de parar, lembrava-se da equação: desejo, fé mais ação, persistência. Era o momento de aplicar o princípio, não de fugir dele. Certa manhã, depois de uma noite sem dormir, o jovem saiu para caminhar. A cidade ainda despertava. Enquanto observava o nascer do sol, uma metáfora lhe veio à mente. O sol não nasce mais rápido só porque queremos. Ele aparece quando o tempo é certo menos. Mas ele sempre aparece. E foi nesse instante que ele entendeu o que Hill realmente queria dizer com persistência científica. Não se trata de insistir cegamente, mas de continuar aplicando as leis mentais, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. É confiar no processo com a mesma fé que um agricultor tem na colheita que ainda não brotou. Napoleon Hill descrevia a persistência como uma força magnética do caráter. A persistência é o caráter o que o carbono é o aço. Sem ela, o desejo se enfraquece, a fé se dissolve e o plano se perde. Mas quando cultivada, a persistência cria uma mente inquebrável. E é essa mente que o universo respeita. O jovem então adotou um novo experimento por 30 dias: comprometer-se a agir todos os dias, mesmo que fosse um pequeno passo. Não importava o humor, o medo ou os resultados, menos apenas o movimento. Nos primeiros dias parecia fácil, mas logo vieram os obstáculos: cansaço, falta de tempo, contratempos no trabalho. Ainda assim, ele manteve o ritmo. Anotava em seu diário:
Dia 7. Estou cansado, mas fiz. Dia 12. Os resultados ainda não apareceram, mas continuo. Dia 21. Comecei a sentir uma força que não vem de mim, mas da própria rotina. Essa era a alquimia invisível da persistência. Cada dia de disciplina reforçava o músculo mental da fé, e cada resistência vencida transformava a fraqueza em energia. Hill afirmava que as pessoas que fracassam não são menos talentosas, mas menos persistentes. A diferença entre o homem comum e o milionário, dizia ele, é que o milionário continua tentando quando o comum já desistiu. O fracassado, para quando sente dor. O vencedor entende que a dor é apenas parte do processo químico da transformação. O jovem percebeu isso claramente, quando uma grande oportunidade escapou de suas mãos. Por alguns dias, sentiu-se derrotado, mas em vez de se entregar, repetiu as palavras que Hill tanto enfatizava. Toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Naquele momento, ele não via nenhum benefício, menos apenas perda. Mas algumas semanas depois, uma nova oportunidade surgiu, muito maior e mais alinhada com seu propósito. A persistência havia criado o espaço para o que realmente deveria florescer. Hill chamava essa força de inteligência persistente da vida. Ele acreditava que o universo recompensa o esforço contínuo, porque a repetição da ação reforça a vibração mental. Quanto mais tempo uma mente permanece focada em um objetivo, mais forte se torna o campo magnético que atrai os resultados. A persistência é o meio pelo qual o subconsciente é treinado para acreditar que o sucesso é inevitável. Essa frase virou um mantra para o jovem. Ele começou a perceber que a persistência não é uma questão de força física, mas de higiene mental. Proteger a mente contra a dúvida, a preguiça e o desânimo. Era uma disciplina espiritual. Certa noite, ele lembrou-se de Thomas Edison novamente. Hill relatava que Edison tentou mais de 10.000 vezes antes de fazer sua lâmpada funcionar. Um repórter lhe perguntou: "Você não se sente um fracassado por ter falhado tantas vezes?" Edison respondeu: "Falhei. Pelo contrário, descobri 10.000 maneiras de não fazer uma lâmpada." Essa história o fez sorrir. Percebeu que persistir não é lutar contra o fracasso, é aprender com ele. Cada tentativa contém dados, e cada erro é um degrau. A ciência da riqueza não se baseia em evitar falhas, mas em transformá-las em combustível. Com o tempo, algo mágico e lógico menos aconteceu. As dificuldades começaram a parecer menores, as emoções mais equilibradas, a fé mais sólida. A persistência havia criado um novo padrão mental. Agora, ele não reagia ao mundo, ele o moldava. Hill dizia que quando a persistência se torna hábito, o sucesso deixa de ser probabilidade e se torna inevitabilidade. O subconsciente passa a operar no modo conquista, buscando soluções mesmo quando o corpo descansa. A mente treinada pela persistência é uma máquina de criação contínua. O jovem, ao perceber isso, escreveu em seu diário uma frase que sintetizava toda a lição: persistir é permanecer vibrando no mesmo sonho, até que o universo não tenha outra escolha senão manifestá-lo. Ele estava cansado, mas grato. Sabia que ainda não havia chegado ao fim da jornada, mas algo dentro dele já havia mudado para sempre. Sua mente agora operava em um novo nível de consciência. Estava pronto para o último estágio da fórmula científica, menos o ponto em que todo o processo se converte em ouro. Mensagem-chave do capítulo: a persistência é a substância que transforma fracassos em força e sonhos em matéria. Quem aprende a continuar quando os outros param, domina a parte mais poderosa da fórmula da riqueza. Capítulo 7, menos o experimento final. Quando a mente se torna ouro, o tempo havia passado. O jovem que, meses antes, vivia em meio a contas atrasadas e pensamentos derrotistas, agora tinha um brilho diferente no olhar. Não era apenas o brilho da esperança, mas o da consciência transformada, menos o tipo de luz que Napoleão Hill dizia ser visível, em quem descobriu as leis invisíveis da riqueza. Ele agora compreendia o que Hill quis dizer quando escreveu: a riqueza começa com um estado de espírito, com propósitos definidos e uma fé ardente. Tudo o que Hill ensinara menos o desejo. A fé, a autossugestão, o plano, o mastermind
e a persistência menos havia se fundido dentro dele em uma única experiência: o domínio da mente. Certa noite, ele voltou a abrir o velho livro de capa gasta. As páginas pareciam diferentes. Antes, eram apenas palavras. Agora, eram experimentos concluídos. A fórmula científica da riqueza, que antes parecia um conceito distante, estava comprovada, não em um laboratório de vidro e tubos, mas dentro de si mesmo. Ele se lembrou de cada etapa como se fossem as fases de um grande experimento mental: o desejo ardente, que acendeu a centelha inicial; a fé científica, que moldou a energia da crença; a autossugestão, que reprogramou o subconsciente; o plano preciso, que deu direção à energia; o mastermind, que multiplicou o poder mental; a persistência, que solidificou o caráter; e agora, ele compreendia a etapa final: a transmutação mental, o momento em que a mente se torna ouro. Hill afirmava que a riqueza material é apenas o subproduto da riqueza espiritual e mental. O verdadeiro ouro é a consciência que aprendeu a criar. A mente que sabe gerar resultados não teme a perda, porque entende que a fonte da abundância está dentro dela. O jovem percebeu isso claramente, quando, ao olhar para sua conta bancária, percebeu que, embora estivesse melhor financeiramente, o que realmente o movia já não era o dinheiro, era o poder de criar, contribuir e expandir. Ele havia se tornado a causa, não mais o efeito. Hill descrevia esse estado como o ponto máximo da ciência do sucesso. A mente humana, quando disciplinada e direcionada, se torna uma força cósmica capaz de atrair riqueza, saúde e felicidade em proporções ilimitadas. Era o mesmo princípio que move a eletricidade, o magnetismo ou a gravidade, leis universais neutras, que respondem à vibração dominante do pensamento. Nessa fase, o jovem começou a observar o mundo com novos olhos. Percebia que tudo menos absolutamente tudo obedecia a uma lei de correspondência. O que estava fora refletia o que estava dentro. Quando vibrava em medo, a vida lhe trazia escassez. Quando vibrava em fé, surgiam oportunidades. Quando vibrava em gratidão, tudo se multiplicava. Essa compreensão era a verdadeira transmutação do chumbo em ouro, menos a conversão de pensamentos em poder criador. Hill chamava esse fenômeno de o experimento final, o ponto em que o homem deixa de ser escravo das circunstâncias e se torna o engenheiro consciente da própria realidade. Certa manhã, enquanto escrevia em seu diário, o jovem percebeu algo curioso. Suas metas haviam sido alcançadas, mas ele sentia que o verdadeiro ganho era outro. Ele havia adquirido algo que nenhuma crise, falência ou perda poderia tirar, menos a fórmula interna do sucesso. Essa era a diferença entre o homem que tem riqueza e o homem que é riqueza. Um pode perder tudo e recomeçar. O outro depende do que possui. Hill dizia: o homem verdadeiramente rico é aquele que aprendeu a pensar de modo a criar riqueza em qualquer ambiente. E foi exatamente isso que o jovem se tornara menos um criador consciente, um operador da própria mente. Naquele momento, ele fez um último exercício mental, o mesmo que Hill recomendava a todos os seus estudantes. Fechou os olhos e visualizou sua mente como um vasto laboratório iluminado. No centro, havia uma mesa com 7 frascos dourados, representando os 7 elementos da fórmula científica da riqueza. Um por um, ele os abriu mentalmente: desejo, fé, autossugestão, plano, mastermind, persistência e transmutação. Cada frasco liberava uma luz dourada que se unia no ar, formando uma esfera brilhante. A esfera girava lentamente até se fundir ao seu peito. Nesse instante, ele sentiu uma paz profunda e uma certeza inabalável. A mente é o verdadeiro ouro. Ele dizia que o universo não faz distinção entre o cientista que manipula átomos e o sonhador que manipula pensamentos, menos ambos estão aplicando leis. A diferença é que um age no plano físico e o outro no plano mental. Mas as leis são as mesmas: causa e efeito, vibração, polaridade, ritmo e correspondência. Quando aplicadas à mente, essas leis produzem resultados tão previsíveis quanto qualquer fórmula matemática. Foi então que o jovem compreendeu por que Hill chamava sua filosofia
de ciência da riqueza. Não era metáfora. Menos era literal. Porque, assim como a água ferve a 100 graus Celsius, a riqueza mental acontece quando o desejo, a fé e a persistência atingem o ponto de ebulição emocional. Naquela noite, ele voltou à mesa onde tudo começara menos o mesmo lugar em que havia encontrado o velho livro empoeirado. Mas agora, a cena era outra. O mesmo ambiente, a mesma lâmpada. Mas uma pessoa completamente diferente diante dela. Ele abriu o livro novamente e escreveu, na última página em branco: comprovei a fórmula. A mente cria o ouro, e o ouro apenas reflete o que a mente se tornou. A riqueza é a ciência da vibração disciplinada. Sorriu. Não havia mais medo, apenas serenidade. O experimento estava concluído. Mensagem final. A verdadeira fórmula científica da riqueza é a fusão de pensamento, emoção e ação sob leis mentais universais. O dinheiro é apenas o efeito visível de uma mente treinada na direção certa. Quem domina a própria vibração não busca a fortuna, menos ele a irradia. Conclusão. A lei universal da criação consciente Napoleon Hill não ensinou apenas como enriquecer, ele revelou um código universal, uma engenharia espiritual do sucesso. Sua ciência da riqueza é, acima de tudo, a arte de pensar com propósito, acreditar com convicção e agir com disciplina, até que o mundo exterior se curve à visão interior. O jovem de nossa história não se tornou apenas rico, tornou-se um cientista da mente, um alquimista moderno. Ele entendeu que a maior descoberta de todas é esta: o homem se torna aquilo em que pensa constantemente. E assim como o ouro é purificado pelo fogo, o ser humano é lapidado pelo desejo, pela fé e pela persistência, até que sua mente brilhe na frequência da prosperidade. A fórmula está diante de todos. Poucos aplicam, poucos perseveram, mas os que compreendem e praticam com exatidão tornam-se arquitetos do próprio destino.